medida em que algumas cidades passaram a flexibilizar o isolamento social, surgiram algumas dúvidas de como deveriam ser os cuidados diários para não se contrair o vírus da Covid-19. Será que a nossa atenção, os nossos cuidados também podem ser flexibilizados? Idas ao banco, ao supermercado, caminhada ao ar livre? Nós vamos tirar nossas dúvidas com a microbiologista da UFMG, Viviane Alves. Olá, Viviane, tudo bem com você? Obrigada aí por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Olá para todos. Viviane, vamos falar o seguinte, na medida em que as cidades aí foram flexibilizando essa questão do isolamento, né? A parte do comércio começou a abrir, algumas atividades já estão voltando, a gente fica se perguntando, né? E os nossos cuidados, eles devem se manter restritos demais ou tem alguma flexibilização deles também? Então, eu queria saber de você, a quais riscos de fato a gente está exposto hoje quando a gente sai às ruas? Olha, o grande risco são as aglomerações, né? Flexibilizar o comércio, permitir que as pessoas saiam, não pode haver uma redução, então, dos cuidados, né? Do distanciamento físico e do distanciamento realmente social. Só circular realmente quem precisa. Por que isso? Porque o vírus é transmitido pelo contato entre as pessoas e pela proximidade, por gotículas de saliva. Essas gotículas podem percorrer até 2 metros de distância. Por isso é tão importante manter uma distância de 2 metros e usar máscara para proteger a si mesmo, né, e outras pessoas, caso você esteja infectado. Ainda não tem nenhum dado científico que comprove a transmissão pelo ar, né? A gente tem vários estudos mostrando que as microgotículas, que a gente chama de aerossol, que são menores, podem percorrer uma distância maior. Então, gotículas de saliva bem pequenas, né? Que a gente não enxerga, a gente emite mesmo conversando, mas que podem alcançar até 4 metros de distância. Mas ainda não tem comprovação de que o vírus pode ser transmitido nessa distância. O que a gente sabe, as gotículas de saliva, da conversa, da fala vigorosa, né, de espirro, tosse, secreção nasal, podem alcançar 1,5 m, 1,80 m de distância, e por isso manter a distância e cuidar, né, dessa prevenção de contato, né, evitar o contato físico, tem que ser mantidas mesmo com relaxamento. Ô, Viviane, a gente vê, por exemplo, as pessoas caminhando, às vezes no calçadão, nas praças, muitas vezes usando máscara, mas ainda assim é perigoso, elas caminham perto, né, uma das outras, estão correndo, caminhando, às vezes estão usando máscaras, mas estão perto uma atrás da outra, isso é arriscado? Isso é arriscado. Então, mesmo fazendo exercício, tem que se manter uma distância em todos os lados, né, de 2 metros. É isso recomendado pelas autoridades de saúde, pela Organização Mundial de Saúde. A gente não tem, por exemplo, evidência de transmissão pelo suor, por exemplo, né? Mas mesmo assim, a distância recomendada continua sendo a mesma para a prática de esportes, né? Porque pode haver essa transmissão por pessoas assintomáticas, inclusive, né? Então, a fala, o caminhar, o correr, nesses percursos, tem que ter um distanciamento também. E a máscara, a gente tem que lembrar sempre que ela não protege 100%, ela minimiza o risco. Então, a distância é que vai garantir essa maior proteção e a higienização também, né, de mãos, né, diariamente, sempre que lembrar, o tempo todo, né, cuidar dessa higienização dos ambientes e a própria higiene. A máscara sozinha, ela não resolve, são os dois fatores combinados, né, máscara e o distanciamento. Exatamente. Então, a máscara dá a todos uma sensação de segurança que não é real, é uma falsa sensação de segurança. Né? A máscara minimiza, ela age como um filtro, mas a gente sabe que duas pessoas muito próximas, mesmo as duas com máscaras, partículas de saliva, gotículas bem pequenas, podem passar. Então, a máscara vai reduzir o risco, mas não vai garantir proteção 100%. Então, você precisa da máscara e da distância, em qualquer circunstância, né? No comércio, na rua, exercício físico, é sempre essencial, nesse momento de pandemia, até a gente ter tratamento, vacina, que a distância física seja mantida. E aí você falou sobre essa questão da máscara, de lavar as mãos também. Por exemplo, quando a gente vai ao supermercado, tem aquele carrinho ali, muitos dos supermercados estão
ali com álcool, higienizando onde você segura no carrinho, na sua própria mão. A gente sai, vai fazendo a compra, pegando o produto na prateleira, e aí volta, passa o álcool na mão também. Qual que é o cuidado assim, que a gente tem que ter nessas idas aos supermercados, já que esses produtos eles também foram manuseados por outras pessoas? Exatamente isso. O vírus é uma entidade muito sensível, né? Apesar da gente ter estudos de estabilidade, mostrando que eles podem ficar 5 dias no ambiente, tudo vai depender da condição ambiental. No mundo real, o que a gente sabe é que ele vai sobreviver algumas horas. E vai depender muito das pessoas que tiveram contato com aqueles objetos e superfícies, né? Então, tem sim que manter a higiene, tem que passar álcool na mão quando entra no supermercado, quando vai manusear, mas mesmo assim, você não sabe se é uma pessoa assintomática que, de repente, ou espirrou sobre aquele produto na prateleira. E quando foi isso? Eu sempre dou o exemplo, né, de que você vai pegar uma caixinha de leite. Se alguém tiver espirrado nessa caixinha de leite, 1 minuto antes de você pegar e você não viu, e você pega e toca com a mão contaminada no rosto, na boca, nos olhos, você corre o risco de se infectar. Então, é importantíssimo, quando estiver na rua, você manusear objetos, sempre que se lembrar, higienizar as mãos. E quando trouxer essas coisas para casa, do supermercado, as compras, também higienizar, para guardar, para prevenir, então, que você, né, não se infecte com esses produtos que podem estar contaminados. A gente sabe que o risco de infecção por superfície de objetos é menor do que o contato entre pessoas. O contato direto é muito arriscado. Mas a gente não tem garantias que os produtos no supermercado, ou objetos, dinheiro, cartão, não estão contaminados. Pode ter sido acabado de ser contaminado por alguém infectado, né, naquele momento. Então, você corre esse risco. O risco existe. Apesar da gente não ter evidência de que alguma pessoa se infectou pegando, por exemplo, um cartão de crédito contaminado, esse risco existe, né? Mostrar isso cientificamente é mais complicado, porque as pessoas não ficam o tempo todo isoladas. Elas têm contato com outras pessoas, contato com o objeto. Então, ela pode ter se infectado com um objeto ou com um produto no supermercado? Pode, mas provar isso já é mais complicado. Então, é importantíssimo manter a higiene antes, durante e depois, né, de sair de casa, ir às compras no supermercado, e a distância física sempre, né, na fila do caixa, para entrar no supermercado. Eu vejo pessoas se aglomerando na porta do supermercado, né, porque tem limitação do número de pessoas que entram, de máscara, mas se aglomerando, isso não resolve. Então, na fila do supermercado também, distância de 2 metros entre as pessoas é a distância recomendada pela Organização Mundial de Saúde e cientificamente provada, eficaz, porque as gotículas de saliva vão percorrer uma certa distância, mas a gravidade puxa essas gotículas para o chão. Então, o seu risco de infecção diminui. Só para poder reforçar aqui, quando você fala da gente higienizar os alimentos, o que a gente trouxe do supermercado, é o quê? Um paninho com álcool? Já resolve, Viviane? Então, álcool 70, né? O álcool 70%, ele é o mais utilizado, o álcool em gel ou álcool líquido 70%, água e sabão. Então, comumente, água e sabão é o mais simples e o mais barato, né? E a gente está com falta de álcool em algumas localidades. Então, água e sabão para lavar produtos que estão embalados em plástico, caixinha, é mais que suficiente. A caixinha de leite, por exemplo, na pia mesmo, com água e sabão, enxaguar, enxugar e pronto. Alguns alimentos você não precisa higienizar. Por exemplo, ovos. Você pode guardar na geladeira de como ele veio, do jeito que ele veio do supermercado, e você higieniza antes de usar, porque senão você tem o risco desse alimento estragar. O ovo é poroso, então você pode higienizar com álcool? Sim, mas antes de fazer, de preparar o vegetais, tudo isso você tem um método mais simples de higienização, que é usar água sanitária diluída em água, uma colher de sopa para 1 litro de água, deixar 15 minutos de molho e depois enxaguar abundantemente. Então, você chega com tudo em casa, você higieniza aquilo que está em embalagens protegidas, né, impermeáveis, que não vão entrar água, pode ser com água e sabão ou álcool 70 mesmo. Não, é melhor não fazer o uso da água sanitária, né? Muitas pessoas já me perguntaram, porque a água sanitária é tóxica, a embalagem pode não estar bem vedada e você corre o risco de contaminar o próprio alimento. Então, eu sempre digo que água e sabão é a melhor solução para as mãos, para casa, para os objetos, né, e para os itens que a gente compra no supermercado também.
E as idas ao banco, Viviane? A gente é caixa eletrônico, o banco está mais vazio, né, ultimamente, mas e, por exemplo, quando a gente vai usar caixa eletrônico, o que a gente tem que prestar mais atenção? Cuidados com as mãos, né? A gente tem que ter cuidado com a superfície. Você não sabe quem tocou aquela superfície. Então, se você foi ao terminal, no caixa eletrônico, você usa o caixa eletrônico, higieniza as mãos com água e gel, álcool em gel, desculpe. Lave com água e sabão. Use preferencialmente água e sabão. O álcool em gel não pode substituir água e sabão. O álcool gel é uma medida emergencial, né, para essas situações como um caixa eletrônico, onde a gente não tem água e sabão disponível por perto. Mas se tiver água e sabão por perto, prefira lavar as mãos por pelo menos 20 segundos. Então, no caixa eletrônico também, você utiliza o cartão, utiliza o terminal, higieniza as mãos e, preferencialmente, higieniza o seu cartão, porque você pode contaminar o seu próprio cartão com as mãos sujas, né? Então, são hábitos novos que a gente tem que ter de sempre higienizar constantemente as mãos, principalmente nesse período onde a gente tem um grande número de pessoas infectadas. E a gente tem um número muito grande, mais de 80%, de pessoas que não têm sintomas, mas transmitem o vírus. Então, se todo mundo tivesse sintomas, seria muito mais simples, né? Para a gente prevenir a infecção. Mas como várias pessoas não têm sintomas, você não sabe quem está infectado. Tá? E essa é mesmo para quem já teve a Covid, o diagnóstico, o teste positivo, mesmo que não tenha tido sintomas, as recomendações são mantidas. A pessoa deve continuar fazendo distanciamento social, fazendo higienização, usando máscara, mesmo que ela tenha testado positivo e tenha sido curada. Porque a gente não sabe ainda quanto tempo duram os anticorpos, quanto tempo dura a imunidade, né? E se realmente não pode haver uma nova infecção, isso ainda são pontos que não estão claros. A gente não sabe se uma pessoa pode se reinfectar ainda. Não é possível afirmar que depois de uma primeira vez você não vai ficar doente novamente. É verdade. E aí você falou no início da nossa conversa sobre essa questão de que não há evidências de que se transmite pelo suor, né? Pelas gotículas de suor. E a questão de barba e cabelo, que às vezes a gente vê muita coisa, escuta muita coisa, o que é verdade e o que não é, Viviane? Pois é, a gente lá no perfil da Micro, né, que eu administro e faço essa divulgação científica e dou essas informações, sempre surgem dúvidas desse tipo. Olha, a gente tem que usar o bom senso na maior parte do tempo. A barba não aumenta o risco de infecção, sabe? O cabelo não precisa estar sempre preso. Algumas recomendações são mais extremistas e se aplicam mais aos profissionais de saúde. Por exemplo, enfermeiras, médicos, quem está no diagnóstico ambulatório deve sim andar de cabelo preso, deve evitar barba, porque isso impede a colocação da máscara adequadamente. Então, tudo isso são medidas mais utilizadas no ambiente clínico e de pesquisa, no ambiente de saúde, onde a gente tem uma quantidade enorme de pessoas doentes e o risco de infecção é muito maior. No dia a dia, no mundo real, como eu sempre digo, a barba não vai aumentar o risco de infecção, a não ser que alguém espirre em você diretamente e você não faça a higienização imediata, e mesmo assim seu risco já foi muito alto, né? Um espirro muito próximo, e aí você corre o risco de se infectar. Se você mantém sua higiene diária, mantém a higiene da barba, lava o rosto com frequência, o risco de infecção é o mesmo de uma pessoa sem barba. Né? O cabelo é a mesma coisa. Se você sai de casa de cabelo solto, mas você não foi para uma aglomeração de pessoas, não haviam pessoas muito próximas, o seu cabelo não vai estar infectado. Você pode lavar diariamente, mas não necessariamente tem que sair de cabelo sempre preso, né, para evitar se infectar. Tem que ter os cuidados de higiene básico e manter distância. Se você mantém distância, todo o resto já minimiza o uso da máscara, a higienização das mãos, já minimiza o seu risco de se infectar. Agora, se você está de cabelo solto, num ambiente com aglomeração, em contato muito direto com outras pessoas, o risco de se infectar é grande. Realmente pode haver deposição de gotículas respiratórias, né, de saliva no cabelo, e você tocar o cabelo e se infectar, esse risco existe. Por isso, a recomendação de distanciamento sempre, né? É verdade. Agora, uma última questão que eu queria saber de você é em relação às nossas roupas, né? A gente sai, por exemplo, as pessoas saem, às vezes vão caminhar, fazer uma caminhada, ou vão ao supermercado, chegou na porta de casa, tem que realmente tirar e lavar essa peça de roupa imediatamente. Qual é esse cuidado? Pois é, para nós microbiologistas, esse tipo de rotina já é normal, né, na vida. A gente não vê os micro-organismos, a gente
enxerga, sabe que eles estão lá, né? Eles estão em Sabe todos os que eles lugares. estão lá. Exatamente, eles estão em todos os lugares. A gente respira micro-organismo, come micro-organismo o tempo todo, a grande maioria não faz mal nenhum para a gente. A questão da roupa vai depender também do distanciamento. Então, se você estava no transporte público, por exemplo, você sentou no ônibus, você tem um risco maior da sua roupa estar contaminada. Se você foi fazer exercício, não chegou perto de ninguém, não tem como você se infectar, né? Obviamente, é uma roupa de prática esportiva, você vai chegar em casa, tirar e colocar para lavar, naturalmente. Mas a recomendação é, se você usou transporte público, foi ao supermercado e teve contato próximo com as pessoas, encostou no carrinho, no balcão, né? Ou andou de carro de aplicativo, enfim, se você teve contato com locais públicos, né? Mais direto e próximo, outras pessoas, sim, você chega em casa, precisa tirar a roupa do lado de fora de casa, chega em casa, tira a roupa e põe para lavar. E pode lavar juntamente com as outras roupas, não precisa lavar separado, não precisa colocar separado, né, de todo o restante da roupa da casa, você pode lavar junto, pode lavar as máscaras junto também. Água e sabão inativa qualquer micro-organismo e é muito eficaz, tá? Lavar as máscaras, né, com frequência? Sim, as máscaras têm que ser lavadas diariamente, né? Você precisa ter pelo menos, dependendo do tempo que você sai de casa, se você passa um dia de trabalho, você tem que ter pelo menos 5 máscaras para trocar a cada 2 ou 3 horas. Vai depender muito da sua rotina. Se você está num trabalho que você está usando máscara e não fala muito, ela não vai ficar úmida rapidamente. Então, as trocas podem ser reduzidas. Quando você sente que a máscara está úmida pela fala, né, as gotículas de saliva que vão ser, você tem que trocar. E você tem que guardar essa máscara que você retirou no seu trabalho num saquinho plástico, colocar na bolsa, na mochila e em casa lavar essas máscaras. Agora, se você foi ao supermercado durante 15 minutos, gastou uma meia hora, você não precisa ficar substituindo essa máscara na rua. Você pode até utilizá-la novamente, desde que você não tenha contaminado a máscara. Então, de máscara, você também precisa ter cuidado para não tocar na máscara com as mãos contaminadas quando você sai à rua e evitar também a contaminação. As máscaras também você pode higienizar lavando com água e sabão, como você lava qualquer peça de roupa normal. Deixa de molho por uns 10 minutos, enxágua bem, seca bem, nunca utilizar a máscara úmida, porque a umidade facilita a entrada de micro-organismos, incluindo vírus, bactérias, fungos. Então, ela bem seca você utiliza. Pode passar ferro, não, isso fica à escolha da pessoa, né? Ela pode não passar e vai funcionar do mesmo jeito. O importante é lavar diariamente, não reutilizar a máscara por dias consecutivos, né? Porque isso pode aumentar o risco de infecção. Ok. Viviane, queria te agradecer pelas orientações. Muito obrigada, viu? Nada, eu que agradeço. Obrigada, um abraço e bom trabalho. Obrigada a você Obrigada. também pela companhia de hoje.